um pouco sobre o contrato que o Corinthians fechou com Memphis Depay. Muito está sendo comentado por aí, coisas positivas, coisas negativas, e aqui a gente vai tentar trocar uma ideia de uma maneira mais franca, de uma maneira mais objetiva, pelo menos com a nossa audiência. Corinthians não é segredo para ninguém, passa dificuldades financeiras absurdas. Esse contrato inicial do Corinthians gerou uma dívida para o Corinthians com o Memphis. Não é uma dívida com o empresário, com uma agência, com vários credores. Com o Memphis, uma dívida de 70 milhões de reais. O que fez o Corinthians abaixar igual uma puta pra chupar o pau do Memphis agora, pra poder fechar esse contrato agora de 2 anos. Lá naquele momento, uma parte gigantesca da torcida veio me bater por eu me posicionar contra e achar absurdo. No tanto de gente falou assim, pô, que eu tava prestando um serviço ao Palmeiras, aos palmeirenses, por estar expondo o contrato do Memphis, que o tal do Rodrigo Capello não sabia de nada. Fiz questão de apontar isso. No momento que o Memphis foi contratado lá no meio de 2024, né, em setembro, na verdade, de 2024, eu falei que, bom, tecnicamente, se a gente tiver o Memphis do melhor momento da sua carreira, ele é um jogador que tende a sobrar aqui no Brasil, mas a gente não pode olhar só para isso, a gente tem que olhar pro todo de uma contratação. Também fui persona não grata, e depois de um tempo, porque eu venho me manifestando que sou contra a renovação do Memphis Depay desde o meio do ano passado, e aí eu recebo mensagem falando que eu tô fechado com a diretoria do Corinthians. É um absurdo, né? Pessoa que nunca viu o canal aqui, né? Que eu tô fechado com o conselheiro do Corinthians, porque o Memphis é um jogador que aí várias falácias foram criadas e alimentadas, né? O Memphis é um jogador que salvou o Corinthians do rebaixamento, artilheiro da seleção da Holanda. E aí, o primeiro exercício que eu peço pra vocês é o seguinte: se fosse um outro jogador X, o Joãozinho da Couve está sendo contratado pelo Corinthians, vai receber o maior salário do elenco, e ainda, tá bom? Porque ele fez esse favor para o Corinthians de baixar o salário para 2 milhões por mês, com os números que ele tem na temporada e com os seus gráficos todos despencando nos últimos 3 anos. Ele veio para o Corinthians, teve bons números naquela reta final de 2024, em 2025 oscilou para um caralho, e você tem que ser muito filho da puta para você ignorar isso. Oscilou muito, então metade dos jogos ou ele não tava, ou ele tava sendo poupado, ou ele jogava 15 minutos só, e a outra metade dessa metade ele não jogava bem. Aí ele teve aqueles jogos pontuais que ele foi bem. E nessa temporada ele tem um gol contra o Santos morto, num empate por 1-1, e uma assistência contra o Capivariano mais morto ainda, que não tem nem divisão, quando o Corinthians já tava ganhando na Neoquímica Arena. Na seleção da Holanda não jogou, na Copa do Mundo entrou lá 3 joguinhos na primeira fase, nem foi utilizado no momento que a Holanda mais precisou. E aí você imagina o João da Couve nessas condições, fechando um contrato de 2 milhões. Se na tua cabeça de retardado você fala assim, não, ótimo, excelente, eu fecharia com o João da Couve, aí não tem muito o que discutir com você, eu lavo as minhas mãos. Agora, se na tua cabeça você fala, não, o João da Couve não dava, então não dá com o Memphis Depay. Porque nós não estamos contratando um atleta, nós estamos contratando a grife. Ponto. E o Corinthians não tem capacidade no departamento de marketing de explorar o máximo do potencial que teria qualquer jogador elevado de mídia. E mesmo assim, eu vou colocar aqui com certeza para vocês, né? As condições que foram fechadas são pagas para jogadores que vão mostrar um serviço extra classe para o Corinthians. E isso tende, na maior parte do tempo, a não acontecer, como não aconteceu no ano passado, na maioria do tempo, né? Como eu falei, ele teve momentos pontuais ali, e nessa temporada uma piada absoluta. O Corinthians com 3 bi de dívida fechar um contrato com um jogador que tá pouco oferecendo por 2 milhões, não é um jogador que tá voando não, tá? Não é um jogador que vai chegar e resolver o problema do Corinthians. Não é esse jogador que a gente tá pagando o maior salário do elenco ao lado do Yuri Alberto. A gente tá pegando um jogador questionado no mercado porque a gente virou refém do cara, porque o contrato original a gente não conseguiu pagar 4 milhões, 5 milhões de reais por mês pra ele, ficou devendo 70 milhões. E aí ele perdoou uma dívida que sabe-se lá como que ela aumentou ali naquelas correções monetárias bizarras lá de 40 milhões pra 70, aí ele perdoou esses juros completamente abusivos aí, e agora o Corinthians tem que pagar 4 parcelas, não vai pagar. Vamos adiantar aqui, vamos jogar a real pra vocês aqui.
Corinthians não vai pagar o Memphis. Em algum momento vai atrasar uma, duas, três. Algum momento vai acontecer isso aí porque é o Corinthians. E aí a mesma responsabilidade financeira, que no caso do Corinthians é irresponsabilidade financeira, a gente vai ter que arcar com isso aí futuramente. Só que Osmar Stabile, que não é trouxa, trouxa é a cambada de imbecil que acompanha e que defende esse tipo de coisa, o Osmar Stabile pensou o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu devo 70 milhões pro cara. Se eu não fechar com o cara aqui, ele já vai judicializar. E aí eu vou ter que ficar correndo atrás disso e logo vai vir um transfer ban. Isso aí pega muito mal pra minha imagem, pode ter uma concorrência política ali, ele vai ter que acionar a justiça comum também, porque a questão da reforma estatutária nem foi pra frente por conta do core e tal, mas enfim, ele sabe que ia prejudicar a imagem dele. É melhor eu pegar e fazer um acordo com o Memphis e jogar as parcelas, porque a primeira tá pra fevereiro do ano que vem. A primeira desses 40 e tantos milhões que o Corinthians deve, de 10 milhões e pouco, vai pra fevereiro. O Osmar Stabile já vai ter ganho ou perdido, eles já vai ter virado a parte eleitoral. Isso aí não fica claro, não fica desenhado pra vocês? O Corinthians não vai pagar o Memphis Depay, porque não tem dinheiro. E olha só aqui, ó, eu falei pra vocês esses dias a respeito disso aí que tá na tela. Olha aqui que sai na manchete do GE agora há pouco, no finalzinho da tarde ali, ó. Corinthians recua por Wesley e Cruzeiro retoma conversas por atacante. 2 semanas eu tô falando pra vocês, não faz sentido falar de contratação para o Corinthians se o Corinthians está com 40 transfer bans. Se o Corinthians está impedido até o último fio do cu com a FIFA, não pode registrar jogador. E aí aparece, eu falo aqui com 100 pessoas, o Rodrigo Vessone fala com 1 milhão de pessoas e ele fala o seguinte: ó, não é que o Corinthians não pode contratar, o Corinthians não pode registrar o jogador e tal, né? Por quê? Porque tem uma seita de retardado na internet que abraça esse discurso. 4 semanas que eu tô falando aqui, não vale a pena falar nada sobre janela de mercado. Nada. Qualquer conversa assim é jogar a conversa fora. E o Corinthians, nessa situação, acha por bem colocar um jogador que oferece muito pouco e que vem em declínio na carreira absoluto, tanto físico quanto técnico, que é o Memphis Depay, e enfiar o maior salário do elenco, comparado ao maior salário do Yuri Alberto, que já é um salário absurdo, né, de 2 milhões por mês. Por quê? Porque ficou com o cu preso. E agora? O Osmar Stabile sai bem na história, Marcelo Paz agora já tá sendo um deus, olha só como que o Marcelo Paz conseguiu puxar as rédeas dessa situação aí. O Memphis agora é o cordeirinho nessa história toda. O Memphis é muito esperto, vamos falar a verdade. Memphis, o staff do Memphis pra mim é genial, genial. Não, aplaudo, nossa, eu queria ter essa sagacidade que tem o Memphis. Porque pro cara conseguir fechar um contrato, que há poucos dias o Olympique de Marselha tentou contratar o Memphis e achou caro. Um clube europeu que paga e recebe em euro, que movimenta em euro. O Corinthians em real, quebrado, fudido, consegue fechar. Por quê? Porque o Memphis facilitou. O que o Memphis fez pra poder facilitar? Ele derrubou pela metade os seus ganhos. Mas claro, o cara recebia 5 milhões por mês. Se derrubar por metade vai ser 2,5. E ainda fez alguns outros acordos juntos, assim, pra poder ter campanha de publicidade, pra poder... Essa renovação do Memphis é muito bizarra. Cadê os fanboys do holandês? Mas tá pela internet afora. Isso tudo que eu tô falando aqui é completamente antipopular. E eu separei aqui também, né? Esse aqui é o Quartarolo, né? Jornalista que é conhecido por ser bem anticorintiano e tal, né? Uma vez eu fiz isso parecido com o Mauro César aqui. Peguei um jornalista que a fiel torcida odeia, com ele só falando verdades, pra ver qual que é o comentário da torcida, pra ver se a torcida consegue separar pelo menos um pouquinho o clubismo dos fatos quando tá acontecendo. Aí esse cara aqui falou o seguinte: Memphis Depay mostra que está praticamente fora do mercado e sua boia de salvação é o Corinthians. Até aqui, alguém discorda do que esse cara tá falando? Não tem como discordar, porque ficou escancarado. Ou vocês acham que o Tigres do México ia pagar mais e o Memphis recusou? Ofereceu o que o Memphis recebia aqui no Corinthians, o Memphis falou: não, eu sou corintiano, eu sou favela, eu sou Maísa, eu sou o MC Ariel. Você acha que ele fez isso aí? Você acha que o Olympique de Marselha tentou pagar esse valor pro Memphis? Não. Então, assim, a boia de salvação foi o Corinthians. Por quê? Porque nenhum outro clube no Brasil bem administrado e que teria capacidade de pagar um salário desse para jogador vai levar um jogador desse aí. Nenhum clube faz essa burrice que o Corinthians está fazendo. Já reduziu para 42 milhões a serem pagos em prestações de 6 em 6 meses, o que o clube lhe deve, e reduziu também seu estratosférico salário. Depay virou o
Neymar do Corinthians. Alguém discorda dessa frase? Memphis Depay é o Neymar do Corinthians? É exatamente. A grande diferença é que se você pegar os números do Neymar e o do Memphis, o Neymar entrega mais do que o Memphis. O Neymar consegue entregar mais, ainda tem pelo menos um lampejo de alguma coisa ali. Hoje tem mais nome do que futebol. Alguém discorda? Não dá pra discordar disso aqui também. Nesse ano, praticamente não jogou. É simplesmente um fato. Na Copa não mexeu na bola. É um fato. Para quem chegou como o maior artilheiro da história da Holanda, foi um fiasco. Perfeito. Quem analisa de maneira fria na situação, o custo-benefício é um desastre para um clube já endividado, como o Corinthians, cuja dívida já é astronômica por si só. Isso aqui é o gabarito. Primeiro comentário que tem aqui, ó. Choro de puta, o Memphis não escuta. E aí o Memphis fazendo assim, ó. Esse aqui é a torcida do Corinthians, pô. Isso aqui é a torcida do Corinthians. E detalhe, escrevendo Memphis errado ainda, né? E aí esses perfis aqui aleatórios e tal, que tem nome aleatório, com foto aleatória e tal. Se você baixar os comentários aqui, é tudo a mesma coisa. Aí poderia tirar esse quartarolo aqui, colocar Mauro César, aquele tal de Arnaldo. Qualquer um que a torcida odeie vai comentar somente fatos e a torcida não vai conseguir. Por quê? Porque ao mesmo tempo vão ter os caras que são mais corintiano que todo mundo e blá blá blá, e os jornalistas setoristas do Corinthians que querem fazer média e sabem o que a torcida quer escutar e vão falar que foi uma boa, que olha só, ele baixou pela metade os ganhos, os valores e tal. E a torcida que quer escutar isso porque é legal ter um jogador midiático no elenco, a torcida que no fundo não tá nem aí pros problemas financeiros do Corinthians. Essa é a realidade. Torcida de modo geral não tá nem aí e o Corinthians pode se fuder, que aí sim vai pensar, puta, olha só, realmente os problemas eram sérios. Os caras não tão nem aí. Por quê? Porque eu cansei de falar sobre isso aqui no canal, já aparecia gente falando assim, ó, pô, mas o Corinthians sempre teve problema financeiro, mas foi campeão da Libertadores, 7 vezes campeão brasileiro, não sei quantas vezes campeão paulista, não sei quantas vezes campeão da Copa do Brasil. Quando você falava na possibilidade do Corinthians cruzeirar, ofende a torcida. Então os caras sabem como que tem que falar com a torcida, cheio de dedo pra poder monetizar mais, pra poder ter mais audiência e fazer tudo isso aí. Memphis tem mercado sim, tem o atacadão, vaga do estoquista, 2.800 de salário mais VR vale transporte. Sempre tem um trouxa. Alguém acha que não tem a ver essa renovação com o Osmar Stabile pegar mais um problema que tá aqui e jogar pro próximo? O Corinthians estava devendo, a gente até falou aqui no último mês, né? 50 milhões pro Memphis Depay. Depois pegaram as correções monetárias, que sabe-se lá de qual cu do contrato que conseguiu fechar essa desgraça pra chegar nesse valor. 70 milhões de reais pro cara. Naquele contrato que vocês me juraram que era de boa. E eu falo vocês, eu tô generalizando, mas vocês entenderam aí, tá? A torcida jurou que era de boa, que quem ia pagar era Esporte da Sorte. A Esporte da Sorte não pagou, porra? Vocês não me juraram que era Esporte da Sorte que ia pagar? Que era casa de aposta, que ia pagar, que não podia reclamar? E o Corinthians tinha pouco, que saiu barato ainda? O Rodrigo Vessone não posta dia sim, dia também que o Memphis entra em campo lá. Ele não tá se pagando lá. Aí mostra um gol do Memphis contra o Mirassol. Aí mostra um gol do Memphis contra o Atlético Paranaense. Tem que olhar pra torcida e falar o seguinte, ó. Eu sei como manipular essa cambada de imbecil. Mas vocês me juraram que ia pagar, ficou devendo 70 milhões. Aí agora conseguiu chegar num acordo no valor original, vai dividir em 4 parcelas e alguém em sã consciência acha que o Corinthians vai honrar com essas 4 parcelas? Com qual dinheiro que vai honrar com essas 4 parcelas? Porque o salário dele por mês, só dele, o salário normal seco, vai ser 2 milhões. E ainda, a hora que chegar em fevereiro, tem que pingar 2 mais 10. Tem que pingar 12 só pro Memphis. Só que ao mesmo tempo tem todo um custo de elenco em volta disso. Um elenco que já custa na casa de 30 e tantos milhões de reais por mês. É claro que o Corinthians não vai pagar. E aí não vai pagar, mas pelo menos o BO jogou pro próximo presidente, assim como o Alberto do Alibe fez, assim como o André Sanches fez, assim como o Mário Gobi fez, como o Roberto de Andrade fez, como o Duílio fez, como o Augusto Melo fez, e agora o Osmar Stabile tá fazendo. O grande ponto é que se não renova, certeza, assim como 1 mais 1 é 2, que uma semana depois ia estar judicializado os 70 e tantos milhões. Você acha que não? O Corinthians ia falar, ó, não vou renovar com você, tá, Memphis? Ele falou, tá bom, não precisa renovar. Vamos fazer um acordo pra você pagar os 70 e tantos milhões, então, que você me deve? Aí o Corinthians ia fazer o acordo, a primeira parcela do acordo ia ser em setembro, aí em setembro o Corinthians não iria pagar, em outubro tava judicializado, em março do ano que vem transferbando o Corinthians 70 e tantos milhões. Aí, pra evitar todo esse caos, sem contar a repercussão negativa que iria ter num ano eleitoral, porque o ano eleitoral muda tudo, ninguém se importa com o Corinthians lá dentro do Corinthians em ano eleitoral, os caras se importam só com o próprio rabo. Aí o Corinthians foi lá e falou assim, não, peraí, então vamos fazer o seguinte, então, a gente não precisa pagar agora, a gente paga lá em fevereiro.
Coincidência ou não, depois que passou a eleição. Aí lá em fevereiro, 10 milhões. Aí 10 milhões, aí de repente ele fala com isso, só tenho 5 aqui, posso pagar 5? Aí de repente pendura 5, de repente, e é isso. Qual será o fim financeiro do Corinthians? O fim financeiro do Corinthians, a gente já tá passando por ele, né? A gente já está vivendo o fim financeiro. A gente já tá naquela reta que o Marley já tá doente no final do filme. Em vias de ver o Marley morrer. Passou por todo aquele período do Marley comendo as coisas que não podia comer na casa, estragando o sofá, o tempo todo beirando aí com a morte. Já passou por períodos que o Marley foi pro veterinário e já voltou. E agora a gente já tá naquela última. O Corinthians, ele já tá deitado embaixo da árvore, já meio borocochô, assim. A Jennifer Aniston já tá olhando assim, falando, ixi, ele não tá diferente, hein? Ele tá diferente. Ok? Eu sei que às vezes parece que eu sou chato. E eu sou mesmo. Só que eu prefiro ser chato, prefiro ser insuportável aqui pra poder falar o papo pra vocês como ele deve ser, e não importa se a gente vai ter ou não audiência nesse sentido, do que saber o que a torcida quer escutar, falar o que a torcida quer escutar e foda-se se aquilo condiz com o que eu realmente acredito ou não. Essa decisão e essa renovação com o Memphis, só o fato de jogar essa dívida para a primeira parcela em fevereiro, depois das eleições, já deveria dizer muita coisa para a torcida. A torcida já deveria estar assim, entendi o que os caras estão fazendo. Se por acaso você for muito fã do Memphis, você fala, caramba, mas eu gosto muito da faixinha dele, eu quero lamber as costas dele, com esse leãozão que ele tem. Se por acaso você for desse jeito, é só você não imaginar que não é o Memphis. Imagina outro jogador com os números e o gráfico que o Memphis tem nos últimos 3 anos. Como você renova com um cara pagando 2 milhões, um cara que tem uma assistência e um gol no ano, um cara que na seleção da Holanda, que é o carro-chefe, que todo mundo usa como argumento, não ajudou no principal momento da seleção da Holanda, o treinador holandês pensou que não serve, não posso contar com ele. E agora, não tem motivação de Copa do Mundo agora pra ele tentar estar em forma. Outros clubes em volta do mundo não brigaram pelo Memphis. Já não brigaram na primeira vez que ele veio. Não brigaram, não teve essa disputa no mercado. O Memphis é fitzinho com o MC Ariel, fotinha da favela pra fazer média, andar na quadrinha dos Gaviões pra fazer média, entrar no CT com roupinha dos Gaviões. No ano passado, vou repetir, metade dos jogos ele nem tava. Ou não tava, ou jogou 10 minutos e tal, tava sendo poupado. Na metade que ele tava, metade disso ele não jogou bem. Ele jogou mal no jogo. Tem um jogo que a gente teve um resultado negativo, agora não vou lembrar se foi ano passado, acho que foi ano passado, né, que a gente perdeu de 2-0 pro Palmeiras na Arena Barueri. Ele não tava jogando porra nenhuma, não tava conseguindo andar em campo. Nada. Oferecendo porra nenhuma, a gente perdeu esse jogo. Mas e o que aconteceu? Alguém filmou em câmera lenta, em 4K, ele trombando com o jogador do Palmeiras e mandando o jogador do Palmeiras levantar. Aí ele farmou aura. O Memphis. Olha só como é que ele farma a hora, como é que ele é Corinthians. A gente tomou um pipoco nesse jogo do Palmeiras. Palmeiras amassou o Corinthians, ganhou de 2-0. Mas o Memphis e tal. Vamos mostrar os lances do Memphis, né? É o Memphis ameaçando jogar a bola na cara do maluco do Atlético Mineiro e não jogando e dando uma risadinha. Subindo em cima da bola. Que jogadaça de gênio subir em cima da bola na final do Paulistão. E agora é o seguinte, tá? Eu tenho certeza, conhecendo o Fernando Diniz, como eu acompanho desde 2016, que o Memphis não volta pra ter entrega tática igual o Diniz exige. Aí ele não vai voltar, ele não vai ter esse ímpeto de marcação. O que vai acontecer? O Diniz vai dar alguns esporros nele. No terceiro esporro, acabou, filho. Rachou o vestiário. Isso se o Memphis jogar com tanta frequência assim, tá? E outra coisa, neste momento, quem exatamente vai entrar no lugar o Memphis vai entrar no lugar de quem, exatamente? Porque hoje o time do Corinthians é Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, Raniel ou Alan ali, André, Bidon, Caio César caindo pra um lado, Rodrigo Garro e o Yuri Alberto. Quem sai? Mas vai vender o André. Mas se não vender? Vai entrar no lugar de quem? Do Bidon? Ele vai entrar no lugar do Garro? Ele vai entrar no lugar do Caio César? Ele vai entrar no lugar do Yuri? Nenhum desse. Olha que eu nem acho que o Bidon tá sendo um gênio na temporada. O André, o próprio... Ninguém. Mas todos eles estão muito acima do Memphis. Ou o Memphis vai ficar no banquinho ali. Vai ficar sentadinho no banco. Mas aí o Corinthians pelo menos tem um jogador pro banco que você paga 2 milhões de reais por mês, mais de 2, né? Mais de 2 milhões de reais por mês. A torcida merece. Eu tô falando da torcida de maneira geral, generalizando, correndo o risco de ser injusto com uma parcela de vocês que estão aqui. Mas a torcida, no geral, apoia. Então a torcida, no geral, é culpada também. Porque se a torcida, no geral, não tivesse feito campanha para renovar,
não teria renovado. Ou você acha que o Osmar Stabile ia ter uma contratação dessa, impopular com a torcida aqui fora, com a imprensa aqui fora e com os caras lá dentro? Porque tem uma galera lá dentro que tá usando já isso aí de maneira política. Ou vocês acham que algum político do Parque São Jorge tá contra a contratação do Memphis porque ama o Corinthians? Tá nada. É porque sabe que agora é um momento bom. Tudo isso fora o fator que estão colocando os títulos na conta dele, sendo que no Paulista e na Supercopa ele não foi o principal. Vamos partir da ideia que ele tenha sido um cara importante para os 3 títulos. Eu quero fortalecer esse argumento. Importante no título paulista de 2025, no título da Copa do Brasil e na Recopa desse ano. Ele não foi o único. Ele não ganhou sozinho a porra do título. No ano que ele chegou, que foi 2024, que o Corinthians estava na zona de abaixamento 22 rodadas, o Corinthians já tinha começado a ascensão antes do Memphis. Pelo amor de Deus, gente, é só vocês darem um Google e pesquisar. Ele chegou faltando 11 rodadas para acabar o campeonato. E dessas 11, ele jogou 9, porque no primeiro jogo ele ainda não estava disponível e ele teve um jogo suspenso, que foi o jogo contra o Vasco, que ele não jogou. Ele jogou 9 jogos, só que o Corinthians já vinha em ascensão. O Ramon Dias chegou no meio da temporada para poder comandar o Corinthians, assumiu antes de acabar o primeiro turno. E já assumiu vencendo o Criciúma, vencendo o Bahia fora de casa, empatando com o Grêmio. Aqueles 20%, sei lá, menos de 20% que a gente tinha antes do Ramon Dias, já tinha subido o número de porcentagem de aproveitamento. O Corinthians estava oscilando ainda, porque o time ainda estava começando a encaixar. Hugo Souza pegou até pensamento antes do Memphis chegar e depois que o Memphis chegou também. Rodrigo Garro, naquele final de 2024, meu Deus do céu, jogou o fino da bola que ele não jogou no Talheres. O Yuri Alberto resolveu baixar o artilheiro nele, ele tava fazendo gol dia sim, dia também. E aí foi o Memphis que salvou o Corinthians do rebaixamento, mas tem que ser muito biscate do jogador, cara. Não pode ignorar os fatos como tá ignorando. O Memphis fez gols importantes sim, deu assistência importante sim, foi participativo naquela reta final, mas o impacto significativo do Memphis, ele foi, na melhor das hipóteses, compatível com o Rodrigo Garro, com o Mateuzinho que tava bem, com o Matheus Bidu, com o Hugo Souza. Porra, a galera esquecer do Hugo Souza no final de 2024 é bizarro, cara. O Hugo Souza pegou até pensamento aqui. Foi a ressurreição de Hugo Souza. O Yuri Alberto, que eu canso de dar porrada aqui, o Yuri Alberto jogou fino naquela reta final. O Memphis jogou 9 jogos dos 24. Aí, beleza, foi aquela sequência absurda que teve lá do Ramon Dias, mas o Corinthians já vinha em ascensão. Não tentem reescrever a história, mudar o que aconteceu. 2025, o que a gente teve de Memphis Depay? Muito abaixo do que foram aqueles 9 jogos que terminaram a temporada. Muito abaixo. Porque, mais uma vez, metade dos jogos de 2025, ou quase metade lá, ele nem estava disponível. Ou poupado, ou não sei o que e tal. E aí, quando ele estava disponível, quantos jogos a gente não fala, pô, cara, o Memphis, se ele tiver um jogo nota 5, pode considerar nota 0, porque olha o quanto o cara custa e olha o quanto o cara entrega. E aí tiveram jogos pontuais sim, que eu nunca esqueço de falar, que é o gol que ele fez de cabeça naquele jogo contra o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, foi importante. O gol que ele fez, a assistência que ele deu pro Yuri Alberto lá na final do Campeonato Paulista, que é aquela assistência mandrake, né? Não é uma assistência lá Marcelinho Carioca, que é pro cara só empurrar pro gol. Ele toca, o Yuri Alberto faz todo o trabalho e finaliza no canto direito do Everton. E agora 2026 é uma piada, pô. Aí 2026 não tem nem o que discutir. Um gol contra o Santos morto e uma assistência contra o Capivariano. Na seleção da Holanda nem jogou. E na hora que precisou jogar, o treinador não consegue confiar no cara porque não tá bem. E baseado em que vai defender uma renovação dessa? Não é possível. Cara, isso aqui que eu tô falando, ele é muito óbvio. Não tem como discordar disso, cara. Não tem como discordar. Ah, mas o político que é aliado do André Sanches é contra a contratação, então eu sou a favor. Não, caralho. E aí você pega o gol do Memphis, a galera fala assim, ó, mas e o gol na final da Copa do Brasil? Contra o Vasco. Aquele gol, você colocar no... Aquele gol, você colocar na... Falar assim, ó, o Memphis foi responsável aqui, porque ele fez o gol final. A jogadaça do Bidon, a roubada de bola do Martinez, eu acho que roubou a bola, o passe em profundidade pro Mateuzinho, a jogada do Yuri e o Memphis chegou pra poder completar debaixo da trave. Adalba, quero ver como formos eliminados da Libertadores e começar a ramelar na Copa do Brasil. Aí começa a pressão com as organizadas, roteiro pronto. Eu tô falando isso aqui faz mais ou menos um mês e eu não quero ser aquele cara assim, ah, tá vendo? Ele acha que sabe tudo, ele fica... Não, mas é o óbvio. Isso aí que você falou é o que todo mundo já deveria estar ciente. Nesse momento, o Corinthians está com uma crise severa. O Corinthians está quebrado. Nesse momento, o Corinthians está travado. O Corinthians não consegue pagar um transfer ban de 6 milhões de reais.
Um transfer ban, né? Porque tem uma porrada de transfer ban. O Corinthians acaba de dar uma postergada numa dívida de 70 milhões com o Memphis, que voltou a ser os 40 e tantos, para pagar em 4 vezes, que nem vai pagar. Só depois que passar a eleição. Direito de imagem atrasado, uma porrada de coisa assim. O Corinthians está fudido. Completamente. Só que nesse momento o resultado em campo tá aparecendo. Então, se tá aparecendo, a torcida quer que se foda. Tem frasezinha de efeito do Vessone, frasezinha de efeito lá do Parasita lá, tem um monte de frasezinha de efeito. Tudo bonito, o Corinthians tá fadado a dar certo. Agora, a imprensa, ela é oportunista, ela não é como eu aqui, né, que chego modéstia à parte, no momento que as coisas estão boas, da gente trocar ideia do que tá ruim, mesmo de fato. Não, vai esperar dar ruim em campo. Aí vai ser o prato cheio. Aí a galera que não gosta do Diniz vai brotar do cu, do bueiro. E a torcida que vai estar desesperançosa por conta dos resultados dentro de campo, aí sim vai fazer barulho. Aí aparece gaviões, aí aparece presidente não sei o quê, aí aparece manifestaçãozinha, tudo bonitinho, tudo coisa linda. Porque aí a torcida quer escutar. E eu que sou trouxa, sou burro mesmo, na verdade, de vir aqui fora desse momento, fora desse elo. Quando a gente pega o início do trabalho do Memphis, a gente coloca naqueles 9 jogos na final da temporada de 2024, a gente coloca uma nota 8, vai. Pra mais, vai. 9. Vamos ser gentil, vamos colocar nota 9 para o Memphis naqueles 9 jogos finais. A temporada passada, vamos colocar uma nota 6,5, 7. Vamos ser gentis. E nessa temporada, uma nota 2. Aí você vai estar num gráfico decrescente. E aí você vai colocar na ponta dessa conta toda. Falar assim, ó, eu tô pegando um jogador que tá em declínio técnico e físico e vou pagar o maior salário do elenco pra ele. Por que a galera tá tratando com naturalidade? Porque ele diminuiu os seus ganhos. É o maior salário do elenco do Corinthians, meus amigos. É o maior salário. Se o Corinthians não tivesse o Memphis e contratasse agora por 2 milhões e tanto, seria absurdo. Só que agora baixou em relação ao que ele ganhava. E aí fica parecendo que é isso, entendeu? O novo contrato terá um modelo diferente e a remuneração muito inferior ao atual. Eu acho interessante que isso aqui, intencionalmente ou não, vem de uma agenda positiva. Porque uma remuneração muito inferior é mentira? Não, não é mentira. É uma remuneração inferior, metade pelo menos do que ele ganhava. Só que mesmo assim é muito maior. Isso aqui diz muito sobre o quão bizarro era o contrato do cara. Se o cara tá recebendo um salário muito inferior ao que ele recebia, e mesmo assim é o maior salário do elenco do Corinthians, tudo que eu falei quando ele foi contratado, tudo que eu falei quando vazou o contrato dele, tudo que eu fiquei batendo a temporada passada inteira aqui, tudo tinha razão. E eu fiquei apanhando 1 ano e meio por conta disso. Então as condições de contrato, que vocês já devem ter visto, significativa redução salarial. Então essa significativa vai fazer o holandês ter vencimentos parecidos com o de Yuri Alberto. Maior salário do elenco. Olha só como que ele fez um favor pra gente. Ele vai ter só o maior salário do elenco do Corinthians. O Corinthians não pagará mais moradia e nem equipe de segurança. Segundo a diretoria, em reunião recente do CORE, regalias custavam 250 mil reais. Que coisa linda, né? Esse contrato maravilhoso naquele hotel de luxo que ele tinha lá em São Paulo. Parte da remuneração mensal poderá ser composta... essa parte é interessante, porque assim, ó, parte dessa remuneração mensal poderá ser composta por novas parcerias comerciais e ativações de marketing que, se fechadas, abaterão o valor a ser pago pelo clube. Isso aqui é interessante, porque eu vou explicar. Pra quem não entendeu, basicamente é assim, o Corinthians deve 40 e tantos milhões. Se por acaso fecha uma parceria de publicidade ali com o Corinthians, uma parcela do que envolve a imagem do Memphis vai para abater essa dívida aí. Só que esse dinheiro é um dinheiro que viria para o Corinthians. Se o Corinthians soubesse explorar o potencial de marca que tem o Memphis. E não seria um dinheiro que iria para o Memphis diretamente, seria um dinheiro que viria para o Corinthians. Entra naquela mesma esfera da Esportes da Sorte de pagar uma parte do salário do Memphis com um valor que era um valor que deveria ser injetado dentro do Corinthians. Porque quando a gente vai comparar todos os patrocinadores masters que tem, né, em todos os clubes, os valores do Corinthians só eram equivalentes porque somava junto o valor que era pago pro Memphis. Então uma parte do suco total do patrocinador master ia direto pro Memphis. Então dinheiro que era para ser injetado no Corinthians estava sendo injetado no Memphis. E mesmo assim o Corinthians ainda não pagou uma parte. Continuando aqui. Camisa 10 será garoto propaganda de uma nova campanha da ESE Seguros, patrocinadora do clube, e parte dessa receita será destinada ao jogador. Mais uma receita que seria potencialmente do Corinthians se o Corinthians explorasse o modelo, né, a marca, né? O modelo de bonificações foi reforçado
reformulado. O valor da premiação por um título, por exemplo, passa a ser proporcional ao peso da competição. Exemplo, Libertadores vale mais do que Supercopa. Por quê? Porque quando o Corinthians foi campeão do Campeonato Paulista, que a premiação foi 5 milhões, 4 milhões e 900 foi pro bolso do Memphis. Que na verdade nem foi, né? Porque depois o Corinthians foi enrolando pra pagar e tal. As demais premiações por metas ficam alinhadas ao modelo utilizado pelos demais atletas do elenco, caso seja acordado com a diretoria. O famoso bicho. Não haverá mais bônus por metas individuais como artilharia e assistência. Parabéns, hein, Corinthians? Nossa, ainda bem, né? Você contrata um atacante que vai receber o teu maior salário do elenco, que você não vai pagar um a mais ainda pra ele fazer gol, só falta, né? Então o clube tem uma dívida de mais de 40 milhões em bônus, luvas e premiações atrasadas. O valor com as correções estava se aproximando de 70 milhões. Eu queria saber que tipo de juros os caras colocou no contrato, que de 40 vai para 70 milhões assim. Memphis abriu mão das correções monetárias e juros, aceitando receber apenas o valor original da dívida, e o pagamento será feito em 4 parcelas, começando em fevereiro de 2027. Este aqui, então, é o contrato novo de Memphis Depay, que uma parte gigantesca da torcida está aplaudindo, tá bom? Está batendo palma, achando da hora demais.